versículo de número 11. 1 Coríntios, capítulo de número 13, versículo de número 11. Primeiro Coríntios 13, eu vou aproveitar o telão ali, irmãos, para ser mais objetivo, até devido ao horário. Está escrito ali que diz assim o texto: quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Mas logo que cheguei nesse homem, acabei com as coisas de menino. Somente esse versículo para a nossa breve e momentânea meditação na noite deste dia. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, irmãos, que nos proporcionou essa oportunidade de estarmos aqui, unidos e reunidos para o adorar na beleza da sua santidade. Vou baixar um pouco, tá? Estou grato a Deus por essa oportunidade que Ele tocou no coração do servo dele, por me permitir. Agradeço a vida do Senhor, pastor, que a irmã Damares pelo canal foi a ponte que Deus usou, mas Deus tocou em seu coração e me permitir estar aqui fazendo uso desse altar ao qual Ele confiou. Eu só esqueci o nome do Senhor, me perdoe, a idade chegou. Pastor Francisco, sua digna esposa, né? É isso, né? Para mim não. Que Deus abençoe a irmã, Deus abençoe o varão aqui, a minha retaguarda. Estou feliz, a irmã Kelly está ali. Para que os irmãos, eu acredito que sabem, eu pastorei a irmã Damares e a irmã Kelly. Fui o pastor da família dela. Só do esposo da irmã Damares que eu conheci depois, mas já depois de muitos anos que eu havia entregado à congregação. Mas estou muito feliz, agradeço a Deus pela vida delas. Não é? Hoje a irmã Damares é mãe, né? Que Deus em Cristo continue abençoando a amada igreja. Se não me falha a memória, eu não sei se está aqui, eu não sei quem é, não me recordo, mas tem uma irmã que congregou aqui, a família dela congrega aqui, é missionária, Josefa, trabalha com a minha esposa. Ela trabalha com a minha esposa e ela que mandou o banho antes da irmã Damares. Aí minha esposa perguntou: você vai pregar nessa igreja? Eu falei: de onde vem esse negócio aqui? Ela: que a moça trabalha comigo. Aí mandou. Eu falei: mas Damares, que negócio é esse? Todo mundo está sabendo, menos eu. Mas amém. Deus em Cristo abençoe. Acredito que devido ao trânsito, irmãos, eu peço perdão, pedi perdão ao pastor, pedi perdão à irmã Damares, mandei um áudio para ela, peço perdão às irmãs, que é um trabalho que está na direção das irmãs, né? Que Deus tem conduzido. Eu cheguei tarde, irmãos, porque a minha neta, ela tinha uma consulta onde a minha esposa trabalha. Só que aconteceu duas situações. A primeira, minha esposa teve que operar. E o horário que marcaram da consulta é o horário que geralmente nós vamos, a minha neta é atendida e a gente já espera a minha esposa sair para ir para casa. Então, não tinha como antecipar o horário. Segundo, eu não sabia também que eu vinha pregar aqui, né? Porque faz tempo que estava marcado. Então, eu peço perdão à igreja, o meu atraso. Convidei a irmã Márcia, que Deus em Cristo abençoe, que se disponibilizou em me acompanhar, porque ela disse que já conhece, tanto ela quanto o irmão Marcones. Aí convidei ela para vir, ela veio. Então, aí eu saí de casa. Foi mais difícil chegar na casa dela do que chegar na igreja. Foi mais difícil. O trânsito. A igreja me perdoa? Meus amados, eu gostaria muito que os irmãos atentassem ao versículo que eu li, para externar aquilo que Deus Ele colocou no meu coração. Eu vou falar de uma forma bem pausada, irmãos, que eu não estou 100% da minha saúde. Eu fui inventar de fazer umas caminhadas de manhã com meu irmão. Eu não sei do que eu fui atacado, mas tem hora que dispara uma tosse que não para. Então eu vou ficar bem comedido para não atiçar esse negócio aqui, tá bom? Para mim não ficar tossindo. Então eu peço perdão aos irmãos também por não estar sempre, mas Deus sabe todas as coisas. Então eu vou trazer mais uma mensagem explicativa, tá? Porque assim, irmãos, quando a irmã Damares me fez o convite, obviamente eu não sou que nem muitos pregadores, né? Eu gosto de falar que Jesus é bom, né? Eu amo falar de Jesus, mas não sou aquele pregador que tem uma hermenêutica, uma exegese, uma retórica, né? Aquela fala bonita, aquela coisa gostosa de ouvir, né? Tem hora que minha voz é como taquara rachada, irmão.
E só em Jesus. Tem hora que o povo pensa que eu estou falando língua estranha. Não estou falando língua estranha, eu estou falando português mesmo, porque eu mesmo me atrapalho, mas eu gosto de falar que Jesus era maravilhoso, porque eu sei da onde ele me tirou, né? Então eu não sou aquele exímio pregador, irmãos, eu não sou. Eu queria ser cantor, eu queria, irmão. Meu negócio, eu viajo no louvor, irmão. Nossa, tentei de tudo, mas Deus falou, não é sua chamada não, fica onde eu te coloquei. Porque a gente quer tentar numa área que, né? Eu gosto, meu irmão, não é o que a gente gosta, é o que Deus quer, é o que Ele escolhe. Quando Ele chama cada um de nós, irmãos, Ele já tem um propósito determinado que cada um vai fazer, e é tudo para a glória dEle, tudo é para o louvor dEle, tudo é para o agradecimento dEle. Irmãos, essa passagem aqui, Coríntios, vamos à parte histórica, no contexto, que Paulo, os irmãos do conhecimento da igreja, eu vou ser bem rápido nessa explicação, que Paulo ele funda a igreja de Corinto na sua segunda viagem missionária. É do conhecimento da igreja que Paulo ele fica ali na igreja de Corinto. Quando ele chega lá, irmãos, ele sempre quando Paulo chegava em uma cidade, logo o foco de Paulo era sempre ir primeiro, se havia uma sinagoga, Paulo ia lá para confrontar os judeus, os fariseus dali. Ele ia para pregar o evangelho. Então Corinto tinha uma sinagoga. Então Paulo, quando ele chega em Corinto, que ele dá uma passagem na cidade, no centro ali, ele se depara com essa sinagoga. Então ele começou a pregar na sinagoga. Sendo expulso da sinagoga, Paulo começa a pregar na praça. E muitos dos gentios se rendem aos pés de Cristo, aceita Cristo como Salvador. Então logo Paulo ele foi ter um ministério próspero ali em Corinto. E Corinto, irmãos, era uma região ali portuária, porque ficava ali no mar Egeu. Então era uma rota marítima. Então era uma igreja, ou era uma região muito rica, bem financeiramente, por causa do seu porto, né? Mediante, meu irmão sabe que todo lugar que tem um porto marítimo, ali entra muita mercadorias, como também muito sai, mas também entra muita cultura diferente. Então, da forma que eles tinham a cultura deles, outras culturas era entronizada. Por exemplo, para ficar bem simples a mentalidade dos irmãos, nós temos aqui o nosso Porto de Santos, é o maior porto do país, ou da até América Latina. Então, o nosso estado ele é muito rico, até mesmo pela questão portuária, que entra muita mercadoria, tem muita importação e tem muita exportação, mas também entra muitas pessoas de outras culturas e quer o que? Impetrar essas culturas em nosso país. Então assim era a igreja de Corinto. Só que Paulo ele fica pouco tempo nessa igreja. Paulo ele fica pouco tempo nessa igreja. Então ele não tem o tempo hábil e o tempo devido para ensinar acerca do evangelho. Logo Paulo ele se retira. Mas quando Paulo ele chega em Corinto, ele conhece um casal, Priscila e Áquila, que o auxiliaram muito na divulgação, na expansão e na continuidade do evangelho. Era um casal abençoado. Então Paulo ele sai, volta, mas deixa Priscila e Áquila. Depois quem se une a eles é Tito e mais alguns irmãos. Só que eles não tinham ainda habilidade para lidar com certas situações. Como a igreja era uma igreja nova, então começou a primeira coisa que nós vemos no capítulo 3 de 1 Coríntios, que Paulo, quando ele chega ao conhecimento dele, muitas questões na igreja de Corinto, muita coisa que estava vindo de fora para dentro. Porque, irmão, nós temos que tomar cuidado, que hoje, o que o diabo está fazendo, meu pastor? O que o diabo está fazendo hoje, irmão? Ele quer trazer a cultura de fora para dentro da igreja. E tem muita igreja que está aceitando. Só que a igreja, ela é tirada de fora do mundo. Ela é tirada de fora do mundo, de dentro do mundo para fora dele. Ou seja, aí você foi tirado de lá. E por que Deus vai permitir a cultura entrar aqui? Agora não, nós éramos trevas. Hoje nós somos luz. Hoje nós não somos influenciados. Hoje nós influenciamos pelo poder da palavra. Você foi chamado para ser
influenciador, não ser influenciável. Eu não estou falando influenciador, irmão, de rede social. Até mesmo se for de rede social, irmão, deixa Deus te usar, porque é um campo complicado. A internet não tem pessoa que só gosta de elogio. Fica fazendo caras de boca, fica fazendo, irmão, vai chegar alguém que vai te detonar. Então você tem que ter um psicológico apurado, que você tem que estar ali para fazer a divulgação do Evangelho, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia! Então, irmão, mediante. Aí quem se converte? Alguns judeus, mas ainda com a lei impregnada. Aí aceita o Evangelho os gentios, que vem de uma vida promíscua. Agora só, irmão, contraponto. O que eles tinham como base de Deus era a lei. Só que, quando Jesus cumpre toda a lei, agora a salvação não é pela lei. A salvação é pelo quê? Pela graça. Então, porque pela lei você tinha que dizer assim, você cumpria, então havia um mérito seu, mas ninguém conseguia cumprir a lei na sua totalidade, então ninguém conseguiria ser salvo. Aí vem o que? A graça de Cristo, que não é mérito, é bondade, é misericórdia. Não é que nós merecemos, é porque Ele nos ama, é porque Ele nos ama. Você é salvo não é porque você ora, você jejua, você consegue vir, tua obrigação, mas somos salvos é pela graça de Deus. Quantos creem nesta palavra, adora Ele? Aleluia! Vamos lá. Então, irmãos, Paulo não teve esse tempo, porque começou mediante esse choque da cultura judaica e veio os gentios de uma vida promíscua. Primeira coisa que acontece na igreja de Corinto, o choque, as dissensões, começam os conflitos, começa as intrigas, começa as brigas. E dentro disso, você pode ver que dentro disso sempre surge o quê? Facções, grupos rivais. Não, eu estou do lado daquele. Não, eu estou do lado daquela. Coisa que não pode acontecer dentro de uma igreja. A igreja ela é uma só. Ela não é de Paulo, ela não é de Apolo, ela não é de Cefa. A igreja ela é de Cristo. Quem é de Cristo? Quem é de Cristo agora? Que negócio era tão feio. Vou ser bem objetivo, tá, pastor? Vou pular umas etapas aqui, tá? Então você pode ver que o negócio ficou tão feio que no capítulo 11, olha a bagunça, a falta de noção que a ceia que o povo tinha, que ia ser no momento da comunhão. Mas o momento que era para ser da comunhão, o pau ainda quebrava. Ainda havia briga, por quê, irmão? Porque dentro desses conflitos que aconteceu, então quem tinha uma condição mais abastarda fazia a sua panela, o rico com o rico e o pobre com o pobre. Só que os irmãos sabem, é do conhecimento dos irmãos, que a ceia não é que nem hoje é uma vez por mês, né? Porque é um sistema diferenciado. Mas, irmãos, ali tinha um povo que esperava a ceia, porque toda vez que ele se reunia, tinha ceia. Ou seja, a ceia não era comida mesmo, era onde ele se reunia para se confraternizar, era o momento da comunhão, ou seja, era relembrar a morte, todo o sofrimento de Cristo, mas não com tristeza. Tem pessoa, irmão, que quando ele vem na ceia, ele olha para o pão, ele olha para o cálice, irmão, parece que ele tem dó de Jesus. Nós temos que olhar com alegria, por quê? Porque a morte dele que proporcionou eu e você estar aqui, a carne dele que foi dilacerada, o sangue dele que foi derramado por mim e por você. Você pode adorar a o nosso está vivo, o nosso está vivo, o nosso está vivo, aleluia! Aí Paulo chega ao conhecimento dele, que o chicote estava estralando até na ceia. Paulo falou, para com isso. Aí Paulo envia lá a primeira carta, capítulo 11, a partir do verso de número 23, olha, estou sabendo que quando vocês se reúnem, o negócio não é para melhor, é para pior. Em parte eu creio. Aí a gente fica vendo, irmão, pessoas que ficam banalizando o culto e arrumando desculpa para muito culto.
Na igreja só tem briga. Na igreja só tem problema. Mas é bom. Paulo fala, é bom que isso acontece. É bom. É bom quando tem o pau quebrado, é bom. Ali mostra quem é quem, irmão. Mostra quem é quem, irmão. Tem aqueles que faz questão de tudo. Tem aqueles que querem ter habitáculo em tudo. Tem pessoas, irmão, que não tem que ser do jeitinho dele. Aí a gente vai vendo quem é quem. Aqui não é do meu, não é do teu, não é do nosso, é do jeito dele. É pela palavra dele. Quem manda é ele. Aqui quem manda é ele. A igreja é dele. Ele comprou a igreja. Aleluia. Nossa, ele começa no capítulo 12, fala acerca dos dons espirituais. Pensa na igreja, irmão, que tinha os dons espirituais. Só que eles começaram a se engrandecer. Irmão, dom não é para exaltar ninguém. Olha, irmão, eu vou falar uma coisa, eu vou falar com muito respeito. Vai, meu pastor. Eu vou falar com muito respeito. Vou falar com muito cuidado. Eu não sou contra banner. Não sou. Mas para mim o banner tem que divulgar o trabalho da igreja, não é pregador. Se você ver minhas fotos, é tudo foto antiga. Eu não sou de ficar tirando foto. A igreja quando vem tem que vir por causa de Cristo. Não interessa quem vai pregar ou deixa de pregar. Vai ter o trabalho com as irmãs. Quem vai pregar é o Espírito Santo que vai usar. É Deus, nós temos que estar aqui por causa de Cristo. E agora está uma onda que o pregador tem que fazer um vídeo para convidar o povo. Eita Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Tem uns banners, irmão, que o pregador parece que tem algum desenho animado que eu assistia quando era mais moço, que era um tal de Dragon Ball Z, que tinha lá um poder que chamaram Kamehameha. Tem pregador, parece que ele vai, o poder está saindo dele. Homem não tem capacidade nenhuma, mulher não tem capacidade nenhuma. Quem derrama, quem faz, quem cura, quem liberta, quem transforma, quem salva. É Cristo, irmão. Aí, irmão, Paulo dá uma parada nos dois e fala do amor. Ah, mas não é tão simples assim não, tá, irmão? Falar que ama é fácil, mas amor. Aí Paulo, irmão, chega no capítulo 13, verso 11, onde a gente leu. E eu vou dar uma pinceladinha bem rápida. Fala assim, ó, quando eu era menino, eu agia, eu discorria, eu fazia as coisas de menino. Aleluia. Mas quando eu passei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino. Bom, o que Paulo está querendo dizer, ó? Quando vocês não tinham conhecimento, era uma coisa. Irmão, a pior coisa é você trabalhar com gente velho. Não é bem de idade, é bem de mente. Pessoa que tem a síndrome, que os irmãos sabem, a síndrome da tal da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim, vou morrer assim. Aqui não tem essa síndrome não. Aqui é do Espírito de Deus. Tem que se converter, tem que nascer de novo. Aí, muita área da psicologia, meu pastor, não sou psicólogo. Eu fiz um estudo, mas eu vou falar uma coisa bem rasa, porque é algo muito profundo, tá? É muito profundo, então eu vou falar uma coisa só superficial para o nosso entendimento aqui. Irmão, é do conhecimento da igreja que o caráter de uma criança, é formado até de 5 a 7 anos. Você vai pesquisar, tem lugar que fala 5, tem lugar que fala 6, então de 5 a 7. Bom, e o que é esse caráter, irmão? Como assim formado o caráter? É o ambiente que ela vive. E é aquilo que para ela é ensinado. Para ela que é passado. Então muitas das vezes você pode, meu irmão, o culto ele tem formado para criança? Não. O culto é para adulto. Geralmente, na sua maioria, são poucas as igrejas que tem trabalho com criança. Irmão, se nós que somos adultos, tem hora que a gente está aqui, tem crente
aqui, a mãe rodopiar aqui, em casa o pau quebrar. Aí tem crianças que preferem, pai, vamos para a igreja. Mãe, pelo amor de Deus, vamos para a igreja. Ai, meu filho, quem vai ter aqui lindo? Ele quer paz. Porque aqui você disfarça bem, aqui você desconfia bem, aqui você se esconde bem. Mas Deus não deixa nada em oculto, Deus não deixa nada escondido, Deus não deixa nada encoberto. Ele está te vendo. Adorar a Ele. Aleluia. Glória a Deus. Você crê que aqui é paz, irmão? Mas o teu filho, teve um pai que chegou para o filho e falou: filho, vê onde você pisa, viu? Ele falou: eu não, pai. Ele falou: por quê? Quem tem que ver é o senhor. Menino, me respeita, porque você está falando assim? Não, pai, não estou desrespeitando. Só estou querendo dizer que aonde o senhor pisa, eu piso, eu sigo os seus passos. Não exige do teu filho aquilo que você não está fazendo. Dê você o exemplo para ele. Ele vai ver, vai ser o exemplo daquilo que você ensina, daquilo que você fala e daquilo que você faz. Então, o que você falar, você passa. Eu tenho uma filha. A minha filha é mais nova. Pensa na menina que deu trabalho. Eu fui 3 vezes na escola, na adolescência dela. Já não estava aguentando nada. Falei: filha, próxima vez que o pai vir aqui, por causa de reclamação sua, eu vou te levantar pelo pescoço. Você é filha de pastor, filha. Você está envergonhando primeiramente a Cristo. Envergonhou a Cristo, você me envergonha. Ai, pai, eu quero te dar alegria. Dá para Deus que você vai dar alegria para o seu pai. Procure agradar a Deus. Você agradando a Deus, você agrada o seu pai, a sua mãe, todo mundo. Porque eu tive lá 3 vezes, a culpa não era dela. Mas filha, essa culpa não quer sua, então o que está acontecendo? Aí eu comecei a trabalhar. Olha aqui para mim. Oi. Olha para mim. Só ensinamento, só rapidinho, olha para mim. Aí, irmãos, eu comecei a trabalhar. Deus deu um livramento para que não foi eu que fui. Quem foi minha cunhada. Quando eu cheguei em casa, a minha cunhada me chamou e falou: ó, Carlos, sua filha. Aí começou a falar: eu sou filho. Tá bom. Toda vez ela chegar, a gente fala com a mãe dela. Ela chegou, eu não fiz nada. Esperei a mãe dela chegar, servi, chegou, tá. Chamei a tia dela, porque foi a do meu irmão, tia do meu filho. Liga, fala com o Ferrinho. Ela começou a falar. Peguei ela assim, levantei ela pelo pescoço. Aí aquele esposa meio que isso! E eu. Aí ela pegou, ficou assim, tudo, né? Passou, né? Aí tá, passou um tempo. Chamei ela e falei: filha, você sabe por que o pai te levantou pelo pescoço? Ah, porque eu fui rebelde? Não. É porque eu fiz o senhor passar vergonha? Não. É porque eu fiz Deus passar vergonha? Não. É porque eu fiz a mãe passar vergonha? Não. Então foi por quê? Porque eu dei a minha palavra. Glória a Deus. Eu falei para você o que? O dia que tivesse reclamação, eu te levantaria pelo pescoço. Eu nem queria levantar, mas como eu dei a minha palavra, então eu tive que levantar. Então, irmão, quando você ensinar o seu filho, cumpra, não minta para ele, não. Fala a verdade para ele. Porque ele vai ver que o pai e a mãe tem a pessoa de palavra. Porque serve ao Deus que é o Deus de palavra, é o Deus de verdade, e não compactua com a mentira. Porque tem quem que fala uma coisa e faz outra. Irmão, o que você falar, cumpre a sua palavra. Quem tem caráter não tem a personalidade. Qual a diferença do caráter da personalidade? Eles têm a linha tênue, só que difere de uma coisa. Enquanto o caráter é o ambiente daquilo que ele está presenciando, a personalidade é aquilo que ele passa. Uma afronta, uma decepção, uma vergonha. Como você tem cuidado da personalidade do seu filho? Por exemplo, tem pessoa que ele é violento porque ele teve uma dificuldade, uma violência na sua infância. Então o caráter dele é um mecanismo de autodefesa. E quando um crente chega na igreja, irmão, quando o novo convertido aceita a fé,
ele tem que ter todo um cuidado com ele, porque a gente não sabe o histórico familiar dele, nós não sabemos da onde ele está vindo. Agora a referência dele vai ser você, vai ser eu, vai ser nós, seremos nós que professamos e dizemos que servimos ao Deus de paz, ao Deus bondoso, ao Deus de amor. Então, irmão, como tem sido o nosso comportamento com aqueles que chegam aqui na fé? Aleluia! Como que é? Eita! Isso mexe, irmão, é com o homem interior. Tem pessoa que por fora ele é velho, mas por dentro ainda é menino. Tempo de igreja, irmão, não molda. O que molda é aquele que atenta para aquilo que ele está sendo ensinado. Porque tem muita gente na cadeia, porque o pai ensina, o menino ouve por educação, mas continua aprontando. E na igreja, irmão, ensino tem, mas tem gente que nem o ensino tem. Aí acha que vai nos iludir, irmão. Entenda bem, pular é bom, eu gosto. Ela lembra como que eu era. É que hoje eu não tenho mais idade. Não tenho mais idade, eu também não tenho tanta saúde. Mas, irmão, o que difere do poder de Deus, nós somos cometidos por uma alegria, que é uma dinamite, é uma explosão. O poder é uma explosão, é uma dinamite que explode, então cada um tem uma reação. Um pula, outro grita, outro chora, outro corre. Então isso é alegria. Agora, ser cheio do poder é mudança de atitude e comportamento. Aí sim! Das emoções, sentimentos, mas eu vou parar no temperamento. Os irmãos sabem que nós temos 4 tipos de temperamento: melancólico, fleumático, sanguíneo e o colérico. O melancólico e o fleumático são aqueles considerados frios, aquelas pessoas que são mais acometidas. O sanguíneo e o colérico são aqueles sangue quente. Eu vou dar 2 exemplos na Bíblia: um de colérico e um de sanguíneo. O apóstolo Paulo, ele era colérico, e o apóstolo Pedro, ele era sanguíneo. Como difere um do outro? Por exemplo, o sanguíneo, quando ele passa por uma afronta, ele não pensa 2 vezes em revidar. Pessoa sanguínea é assim, irmão, é papum. Papum, você fala, você pode ter, você joga a pedra, irmão, pode ter certeza, está vindo um meteoro na tua orelha. Porque assim é o sanguíneo. O colérico é aquele que pensa, ele maquina, dá aquela impressão que ele não está fazendo nada, mas ele já está maquinando como ele vai descontar. Ele passa uma ponta e ele fala: tudo bem, na hora que eu tiver oportunidade eu te pego, na primeira hora que você fizer a curva eu te pego. Mas, irmão, quem dá o equilíbrio disso daí? Quem dá o equilíbrio é o Espírito Santo. É quando o Espírito Santo ele entra, ele molda, ele trabalha, ele refrigera, ele levanta, ele tira as ranhuras, ele tira, irmão, toda a perturbação. Por isso, por isso, amados, que o que nos preocupa são 2 pontos principais para o crente. Aleluia! Para o crente, 2 cultos que é para crente. Aleluia! Aí não parou aqui. Oração. Aleluia! Oração. Aleluia. Obrigado, pastor. Primeiro culto para o crente é oração. Isso é culto para o crente. Hoje tem culto para tudo que é coisa, mas para crente, primeiramente, oração. Crente que não ora continua perturbado e perturbando. Ele é perturbado e perturba. Porque o que nos leva a ter uma intimidade com Deus é a oração. Aleluia! É o vínculo que nos aproxima de Deus. Isso é tudo que fizeram. É a palavra. Culto de ensino é para crente, irmão. Eu sou de uma época, eu não sei o pastor, a esposa, alguns irmãos aqui, mas eu sou de uma época que em culto de ensino só entrava quem era da membresia da igreja. Tinha que ir com a carteirinha. Você chegava na porta da igreja, você é membro? Sou, mostra a carteirinha. Porque é onde o pastor ensinava como que tinha que ser a conduta cristã. Hoje não, virou culto público. Aí os crentes não vêm no culto da oração. Porque oração, irmão, não é fácil. Oração é peleja.
perder tudo. Deus tira tudo. E segunda coisa, irmão. Segunda coisa, a palavra. Irmão, contar a bênção. Ai, a irmã contou a bênção, aumentou para irmão. Bênção não aumenta a fé de ninguém. A bênção é a concretização que você quer no milagre. Mas o que alimenta a fé é a palavra de Deus. Porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Crente que não ora não tem comunhão. Crente que não tem vindo na palavra não tem fé. A natureza. Cresça. Ser de menino na malícia, mas adulto no entendimento. Vamos muito mais vazio. E oração em cima. Agora faz a noite do milagre, a noite da conquista, a noite do impossível. A igreja, porque hoje o povo não esquece, irmão, nem essa roupa aqui eu vou levar. Isso daqui, irmão, Deus sabe o que eu preciso para vestir. Deus sabe o que eu preciso para calçar. Deus sabe o que eu preciso para comer. Agora Ele quer primeiro alimentar a minha alma. Ele quer restaurar a minha alma. Ele quer edificar a minha alma. Ele quer me levantar na presença dEle. Quantos podem adorar a Ele? Glória a Deus. Deus abençoe o pastor Ricardo. Que palavra maravilhosa. Que nós possamos colocar em prática.